Graça e paz, igreja amada. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Mais um tempo diante da palavra do nosso Deus. E a nossa conversa de hoje, ela está registrada por Marcos. Marcos, no capítulo 10, o versículo de número 46 até o versículo de número 52. Marcos, capítulo 10, 46 ao 52. 46 ao 52. É uma história que você já conhece, mas a história bíblica, as histórias da Bíblia, elas têm uma capacidade espetacular, têm uma capacidade de ser diferente em cada leitura, pelo fato de ser a palavra de Deus e que é uma palavra viva, que é de um Deus vivo. Então esta palavra tem esta capacidade de ter sempre algo novo na mesma história. E eu quero tirar desta história pensar com os irmãos sobre um episódio que aconteceu comigo há alguns dias atrás. Eu encontrei com um jovem amigo meu já de algum tempo, e eu perguntei para ele: e aí, como é que estão as coisas? Ele respondeu assim: estamos aí seguindo Jesus. E eu fiquei com essa frase na cabeça: seguindo Jesus. E eu, pensando nesta frase, lendo essa história, eu lembrei desta frase deste amigo meu, seguindo Jesus, e eu quero pensar sobre isso com os irmãos, conversar com os irmãos por alguns minutos sobre esta frase, seguindo Jesus pelo caminho. E a nossa história é a história do Bartimeu, o cego, Bartimeu, ou o filho de Timeu. Nos diz assim: Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando eles estavam saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou-se um cego chamado Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. O cego estava na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi ao lugar até onde Jesus estava. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. Mestre, que eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Foi seguindo Jesus pelo caminho. E é nesta frase que eu gostaria de pensar com os irmãos. Ao ler este texto, é inevitável deixar de pensar na vida deste homem. Não tem como falar deste homem chamado Bartimeu sem antes pensar
na vida deste homem. Diz o versículo 46 que ele era cego. E naquele tempo era muito grave. Porque quando olhava para alguém, especificamente no caso de Bartimeu, que antes enxergava e passou a não enxergar, o versículo 52, o versículo 51, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele responde assim, versículo 51, mestre, eu quero ver de novo. Esse ver de novo é óbvio e significa que ele antes via. Ele não era cego e ele se tornou um cego. E pensa-se, querido, que naquela cultura o pecado é que havia gerado isso na vida do cego. Quando se era acometido de alguma enfermidade, ou nascia-se doente, ou nascia-se cego, ou era acometido de alguma enfermidade, era culpa do pecado. Pensava-se logo assim: fulano está em pecado, fulano pecou, fulano está doente por isso, devido a estar longe de Deus, devido estar pecando contra Deus, é que ele ficou cego. Pensava-se assim naquele tempo: ele pecou ou os seus pais pecaram, por isso ele está doente. Pensava-se assim os santões de plantão dos últimos dias. Eles pensavam assim. Então além de cego, ele era também alvo de discriminação, porque ele era rejeitado porque ele vivia em pecado. Se ele era cego, é porque consequentemente ele estava em pecado. E como se só isso não bastasse, ele também era mendigo, nos diz o versículo 46. O que também, para nós, não é nenhuma surpresa pelas suas condições. Em um tempo de repressão e de falta do conhecimento do novo de Deus. O povo ainda vivia ao passado e vivia longe dos parâmetros de Deus, do que Deus estava já estabelecendo. Jesus veio trazer um novo tempo e este novo tempo, eles ainda não tinham aprendido a conviver com este novo tempo que Deus estava trazendo. Mas o novo de Deus chega na vida daquele homem. O versículo 46 diz que Jesus estava saindo de Jericó e encontrou com o cego chamado Bartimeu. Eu acho interessante esse texto, que é Jesus que vem ao nosso encontro. E Jesus foi ao encontro daquele homem. E onde Jesus chega, alguma coisa sempre acontece, algo espetacular sempre acontece da parte de Deus. Versículo 47, quando ouviu alguém dizer que era Jesus, ele gritou. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Aqui eu aprendo que Deus fala com cada um de um jeito que ele irá entender. Se ele não podia ver que era Jesus, mas ele poderia ouvir. Se ele não pudesse ouvir, ele poderia ver. Deus tem os seus meios de se fazer entender. Fato é, querido, que aquele homem encontrou com Jesus, ou Jesus encontrou com aquele homem clamou por Jesus e Jesus deu ouvido àquele homem, e aquele homem ele foi curado. Foi curado da sua pior enfermidade, que era a cegueira. E ele clamou por Jesus, e a todos aqueles que clamam por Jesus têm uma resposta. Ele vai ao seu encontro. Aquele homem foi curado. E o interessante é que
naquele homem ser curado, ele tem uma atitude do versículo 52. Ele tem uma atitude de sair da inércia da qual ele estava. Ele começou a seguir a Jesus. Ele não resistiu mais, não podia mais ficar onde ele estava depois daquele encontro com o Senhor Jesus. Paul Washer, em uma de suas pregações, ele diz que o homem, quando encontra com Jesus, é como se fosse atropelado por um ônibus ou por um caminhão. É um encontro que nunca mais a pessoa é a mesma. É como se um caminhão viesse ao seu encontro. É como se chocasse, é como se trombasse com um caminhão. Ele disse isso e eu achei muito interessante esta colocação, porque depois de chocarmos com o caminhão, nunca mais nós seremos os mesmos. E ele faz essa comparação dizendo que o homem que encontra com Jesus também nunca mais ele pode ser o mesmo. Ele precisa e ele tem que sair da inércia. Agora, diante dessa situação, um homem extremamente limitado por sua condição de vida, vivendo à beira do caminho, após o seu encontro com Jesus, ele muda sua postura e passa a seguir Jesus estrada afora. Antes de Jesus, ele só podia ouvir as coisas que aconteciam, Antes de Jesus, ele só podia ouvir as coisas acontecerem ao seu redor. Ele só conseguia ouvir as coisas acontecerem, mas depois de Jesus, ele tornou-se participante daquilo que Jesus estava fazendo. A colocação de Paul Washer tem tudo a ver com isso. Não dá para ser o mesmo, não dá só para ser um ouvinte, não dá para ficar na inércia, não dá para ficar sentado depois do encontro com Jesus. Aqui eu aprendo, querido, que seguir Jesus pelo caminho é o que faz alguém que foi curado por ele. Quando eu perguntei àquele jovem, o que você anda fazendo da vida? Ele falou assim, estou seguindo Jesus pelo caminho. É um relato de alguém que teve uma experiência com Jesus e que jamais poderá ser o mesmo. Não dá. E segundo os pesquisadores e os historiadores, este homem, Bartimeu, que fora curado, tornou-se um grande homem de Deus. Da igreja primitiva, ele seguiu Jesus de fato e de verdade. É assim que acontece, querido, com quem tem um encontro com Jesus ou com quem Jesus o encontra, tem esta transformação. O curado não consegue mais viver na inércia, o curado precisa seguir Jesus pelo caminho. O caminho que temos que percorrer não é assim tão simples e fácil, mas é o caminho que precisa ser seguido. Bartimeu levantou, foi curado por Jesus e o seguiu pelo caminho. Aprendamos isso, querido. Seguir Jesus pelo caminho é o que faz um que foi curado por Jesus. No versículo 52, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus. Querido, se você é alguém que passou a ver de novo o novo de Deus, Jesus trouxe uma nova forma de vida, um novo jeito de ser. Se você já sentiu e já percebeu este novo jeito de Jesus, siga, querido. Não abra mão
deste novo do Senhor na sua vida. Que Deus complete essa palavra aí no seu coração, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus.